O Brasil como potência da economia verde. O moderador do painel será o editor-chefe do Neofeed, Márcio Groen. Por favor, Márcio. Chamamos também ao palco os nossos convidados. Ele é presidente da Sustainable Business Corp. Foi CEO da Radar, uma das maiores plataformas de terras agrícolas do Brasil. Atuou como CEO da Move Lubrificantes e da Raizen. Atualmente representa mais de 31 bilhões de empresas nas negociações climáticas globais na COP30. Bem-vindo, Ricardo Mussa. E o nosso próximo convidado é diretor-presidente da Bemol, maior varejista da Amazônia Ocidental. É enviado especial da COP30 em Belém para o setor privado amazônico. Lidera uma força-tarefa sobre a Amazônia no BID Invest. É membro do High Level Advisory Council on Jobs, do Banco Mundial. É também cofundador de duas ONGs, o Museu da Amazônia e Fundação Amazônia Sustentável. Foi reconhecido como Young Global Leader pelo Fórum Econômico Mundial. Bem-vindo, Denis Mineve. Já com a formação do nosso quarto painel desta manhã, Neo Summit COP30, uma ótima conversa a todos. Aproveitem. Obrigado, Carol. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui, Mussa, Denis. Vamos lá, queria começar esse nosso bate-papo aqui, relembrando uma frase que o governador Helder falou, que é preciso fazer a floresta viva valer mais do que a floresta morta. Para vocês dois, eu vou começar com o Mussa. A COP30 pode reposicionar o Brasil no mapa global da economia verde? Acho que tem a COP30 tem muito ruído, né? Denis fala de logística e tudo mais, eu não aguentava mais, em qualquer reunião que eu participava, falar de logística e não falar do tema principal, que é como é que a gente faz a comércio. Então, eu sempre classifico os países em duas categorias, né? Tem uns países que são parte da solução e os países que são parte do problema. E, nesse caso, o Brasil é parte da solução. Então, quando você vai falar de... Até no futebol a gente perdeu a liderança, não tem mais a liderança, mas, no caso de clima, a gente tem muito mais solução para o resto do mundo do que... Então, nessa história toda, a COP ser no Brasil e também ser na Amazônia, é uma super oportunidade. Vocês viram aqui o Peleco e o Tomazoni falando, o que tem de exemplo. Eu estava com o Sambrano ali, ele falou assim, pô, moça, não sabia que a gente tem... Então, nessa hora, a gente senta nas mesas de conversa, e a gente está aqui com mais de 60, 70 países conversando no setor privado. Cara, o Brasil tem muito bons exemplos genuínos de que a gente tem a liderança, e o pessoal senta e escuta a gente para falar. Agora, eu acho que a gente faz muita lavação de roupa suja na frente dos gringos, nessa história toda, e a gente precisa se apoderar disso e ter mais orgulho das coisas que a gente faz, que a gente tem muita coisa errada, mas a gente tem muita coisa boa. E, relativamente falando, a gente está muito melhor do que o resto do mundo. Então, a gente precisa ser mais, acho que, orgulhoso do trabalho que a gente faz aqui no Brasil, sem esquecer dos problemas, obviamente, e entrar nessa discussão com um pouco mais de... Tipo, eu tô aqui para... Porque isso também, como o Gilberto falou, pouca gente conhece, né? Eu tenho muita dificuldade. Eu estava na minha empresa anterior, eu tinha muita mais dificuldade de vender o Brasil do que vender o projeto que eu tinha na minha empresa na hora, porque por falta de conhecimento, o cara não conhecia muito, nunca visitou a Amazônia, nunca foi ver. Não sei se vocês viram o Gustavo Pimenta falando aqui, o que a Vale faz lá em Carajás é impressionante, né? O que ela protege aquela região, quase 1 milhão de hectares, e se não tivesse, então todo esse tipo de exemplos, quando você conversa, o próprio brasileiro não conhece muito bem, muito menos o gringo. Então, acho que a COP é uma chance, realmente, a gente tem que... Então, a gente tem que, agora, passado essa questão que a logística está passando, a gente tem que se apoderar mais do discurso, né? Denis, e para você, dá para reposicionar esse orgulho de quem está na região? Como que a gente pode transformar isso em algo interessante? Olha, eu acho que tem muitas narrativas diferentes no Brasil, né? E uma das narrativas que talvez não chegue tanto aqui no Sudeste, os amazônicos têm muito orgulho de ser, acho que, o único lugar do mundo que preservou 80% do seu bioma original.
né? A gente sempre se compara com a Mata Atlântica aqui de vocês, né? E a comparação é meio desfavorável. Se a gente tem desmatamento hoje, é porque a gente ainda tem floresta, que vocês não têm muito mais do que desmatar, né? Então, um dos aspectos é que a Amazônia se olha como credora dessa conta ambiental global, né? A Suécia não foi tão responsável com as suas florestas, os Estados Unidos ou onde quer que seja. Muitos replantaram, né? Depois de atingir um grau de desenvolvimento. Onde eu acho que nós pecamos é no desenvolvimento de modelos econômicos que permitam a conservação e a prosperidade simultaneamente, né? Todo mundo aceita que o potencial da Amazônia é extraordinário, né? Quando olha, puxa vida, a biodiversidade é incrível e o volume de terras é incrível, e mesmo o volume de terra degradada é incrível, mas nós fazemos um terrível uso desse nosso patrimônio. Acho que a COP é uma oportunidade para a gente olhar com um pouco mais de intensidade para um lugar onde talvez o Brasil possa se reinventar, deixar de ser um problema, né, para ser uma solução. Você fala muito isso, né, Mussa? O Brasil deixar de ser um problema, que nós somos a solução, né? E como transformar isso em ação, né? Existem muitas promessas, existem muitas ideias que não saem do papel. Como realmente colocar isso em ação e a gente virar protagonista? Eu acho que tem assim, eu não conhecia tanto de COP, né? Confesso que eu estou nesse papel agora há 8 meses, 9 meses nesse papel. Eu fui estudando, né, o engenheiro, fui estudar um pouco. Essa é a 30ª COP, para quem não sabe, a COP começou lá em 95 em Berlim. Essa é a 30ª COP. E a gente foi olhando todas as COPs, sendo bem assim prático, né? Tem uma empolgação. Então vai lá o governo da COP que está fazendo naquele país, chama o setor privado, aí se lança uma série de novas ideias. Se eu não me engano, foram 612 projetos lançados durante as COPs, dessas 30 COPs, mais de 20 por COP. Assim, a maioria desses projetos, no final, como é por empolgação, não tem retorno econômico, não tem follow-up, eles acabam não indo adiante, muitos desses projetos. Então, quando a gente foi desenhar o modelo dessa SBCOP, para quem não sabe, a SBCOP representa uma série de países e entidades desse país do setor privado, e foi mais do que, qual é a melhor forma da gente influenciar? Será que a gente vai lançar um novo projeto? Vamos olhar o que já conta, como são 30 anos do mundo tentando e fazendo, e são 40 milhões de empresas aqui que estão tentando e testando modelos. Então, será que não tem case de sucesso por aí? Então, a gente fez um negócio, a gente fez um concurso. Vamos quem mandar os melhores cases de sucesso do setor privado mundial, a gente vai selecionar os melhores para apresentar. Eu estava com a Luciana Ribeiro, que vai estar no próximo painel aqui, ela comentou, Mussa, tem cases muito legais. Então, a gente está, mais do que lançar novas iniciativas, vamos olhar o que já está funcionando e entender por que funciona. Por que aquele caso específico de bioeconomia na Malásia funcionou? É porque a regulação era boa? É porque tinha um mercado que entendia e pagava? É porque o financiamento fluiu? E, a partir de um case de sucesso, você fala, pô, vamos replicar esse modelo e influenciar a política pública para replicar o que funcionou. Então, para mim, tem um lugar também, ainda mais no mundo de hoje, que a gente está com trade war, os países têm um déficit fiscal enorme, tem uma questão. Então, a gente não está num bom momento para discutir clima agora. Então, a gente tem que ser mais prático, mais pragmático. Então, felizmente, nessa COP, né, Denis estava conversando comigo, o presidente da COP, o André Corrêa do Lago, ele deu uma abertura muito grande para o setor privado participar. Então, hoje, a gente tem um papel assim, mais protagonista do setor privado, e a forma do setor privado influenciar, na minha visão, é com exemplo. E, a partir do exemplo, você vai influenciar o cara da iniciativa pública, fala, pô, foca aqui, que isso é o que está dando certo, e olha por que está dando certo. Quando você ouve o pessoal da Fazenda Roncador mostrando o exemplo que ele tem, aquele é um exemplo. Você vai visitar ele, não tem teoria ali. Aquilo funciona, tem retorno econômico. Esse é outro ponto importante, precisa ter retorno econômico. Não adianta a gente ficar aqui falando que vai acabar com o fóssil amanhã e não tem outra solução economicamente viável, porque o mundo não tem capacidade para absorver isso. Então, esses bons exemplos do mundo é a forma que a gente tem para influenciar a discussão e levar o gestor público, pô, deixa eu entender e o que eu tenho que fazer no meu país para isso. Agora, falar é fácil, né? O difícil é fazer essa turma toda se mover, né? Denise, eu falei para o Mussa a teoria e colocar na prática essa teoria, mas eu estou no ar-condicionado, né, da Faria Lima, né, no Sudeste, e é diferente de quem vive isso no dia a dia.
que tem de coisas práticas lá para você trazer de exemplo para a gente que acho que essa cor local pode fazer todo sentido para a gente entender? Eu queria antes só reforçar um pouco o que o Ricardo falou. Essa COP vai ser disparada na história a COP de maior participação do setor privado, né? Nunca. Sempre foi majoritariamente um evento de governo. Eu participei de algumas COPs, servi no governo há alguns anos atrás, COP 15 em Copenhague, que, inclusive, a gente pensa nos nórdicos como super organizados, foi um caos. Caos completo, desorganização generalizada. Tá? Eu aposto que, em retrospecto, vai ser pior do que a de Belém. Eu acho que o foco está certo, porque o setor privado sempre está pensando na sustentabilidade de uma forma um pouquinho mais ampla do que ambientalistas ou governos. Tem que ter sustentabilidade financeira, você tem que ter sustentabilidade ambiental, tem que ter sustentabilidade social e política, né? E no caso da Amazônia, eu olho para uma grande oportunidade. Me parece a oportunidade da minha geração empresarial na Amazônia. Vou dar aqui alguns números. A Amazônia tem 500 milhões de hectares. Tá? Desses 500 milhões, tem 90 milhões desmatados. Desses, cerca de 18% a 20%. Né? Desses 90 milhões de hectares desmatados, 70 milhões estão mal usados. Tá? São áreas degradadas, às vezes tem pecuária, mas aquela pecuária não é a pecuária do Peleco, né? É a pecuária da meia cabeça de gado por hectare, da vida levemente acima da subsistência. Utilizar esses 70 milhões de hectares de forma produtiva, assim, resolve, eu acho que quase todos os problemas da Amazônia, de geração de riqueza, problemas sociais, problemas financeiros, mesmo de governo, de arrecadação e em diversas frentes. Eu considero esse o desafio da minha geração na Amazônia. Não é um desafio simples, né? O Brasil é um país complicado, esses 70 milhões de hectares não tão fáceis de serem acessados, tem uma série de problemas institucionais, mas é possível. E no contexto da COP, tem aspectos surgindo de precificação de carbono e coisas assim que facilitam muito, né? O Tomazoni estava mencionando há pouco, como é que você financia os pequenos, né? Assim, parte do problema é que não tem financiamento de longo prazo no Brasil, né? E é muito difícil, com taxa de juros de 15% ao ano, 20% ao ano, ninguém aguenta 5 anos de juros. Mas o carbono abre uma oportunidade, como o Peleco estava falando, de a gente fazer agricultura regenerativa, sistemas agroflorestais e outras coisas, que, assim, numa fração desses 70 milhões de hectares, a gente se torna um lugar próspero, né? Então, existe essa oportunidade. Falta ciência, falta conhecimento, falta um monte de coisa. Mas tem uma direção e acho que a COP é um acelerador dessa direção. Muito bom. Mussa, como convencer o investidor global, né, de que a Amazônia é uma oportunidade de negócio e não apenas o chamado custo ambiental? Putz, pergunta difícil, né? Você fala de investimento, então, acho que é o próximo painel, eu vou deixar para a Lu responder toda a pergunta difícil que a gente fala de financiamento, essa parte de atrair investimento, eu deixo para a Luciana Ribeiro responder, porque é um... Eu acho assim, você vai entrando no mérito das conversas, né? Não tem uma bala de prata, sabia? São tantos exemplos que a gente vê aqui de coisas que funcionam, que não funcionam. Eu acho que a gente tem um problema no Brasil de se vender melhor, sabia? Eu acho que a gente tem, um pouco de complexo de vira-lata, minha visão. Quando eu vou para fora, é difícil ver, sendo bem honesto, ver o brasileiro falando bem do Brasil. A gente é muito crítico com a gente nesse sentido. E eu acho que falta um pouco mais de conhecimento até do que é a Amazônia, como o Denis está comentando aqui. Precisa ir lá e mostrar mais. Eu acho que a gente é ruim de marketing também, né, nas conversas. Eu vejo os projetos fora do Brasil com retornos muito piores que tem no Brasil, com muito, assim, eu vi projetos na Holanda de hidrogênio, vi projetos na Dinamarca de biometano, assim, e quando você olha as condições do Brasil são muito melhores, mas o fato de estar no zip code, né, no CEP do Brasil, atrapalha demais,
Porque o cara, ele já... Eu tinha um amigo meu que trabalha no BlackRock, ele mostrava aquela tela de computador enorme, assim, ele falava, está vendo, isso aqui é a minha opção de investimento no mundo. Aí tinha um quadradinho pequenininho aqui, isso aqui é Emerging Markets. Aí ele clicava no quadradinho, abria outra tela grande, aí isso aqui é Brasil. Então, ele fala assim, é difícil para mim, quando eu olho para o Brasil, a discussão política, judiciário, STF, Amazônia, putz, será que eu vou para lá? Então, minha régua tem que ser muito mais alta, né? E a gente que é brasileiro nessa hora, a gente sabe que não é assim, a gente conhece. Né? Então, eu acho que tem uma questão aqui de a gente marketear um pouco melhor também o nosso país e tirar um pouco dessa descrença. Mas, talvez, pergunta para a Lu na próxima, guarda essa pergunta, ela vai responder melhor do que eu. Márcio, deixa eu comentar. A gente tem uma certa obsessão também com o investimento externo. Eu acho que no Brasil a gente tem muitos bons empreendedores e, às vezes, o que a gente não tem é o arcabouço institucional, os incentivos certos para você investir de uma forma, digamos, que incorpore externalidades. Né? Então, por exemplo, hoje, na Amazônia, se você é um pequeno empresário, se você é um pequeno produtor, como o Tomazoni estava falando antes, faz sentido você ir para a pecuária. Tá? Faz sentido você ir para a pecuária de baixa produtividade. Você não consegue financiamento, a terra é relativamente barata, você consegue vender aquela madeira, às vezes de forma informal, mas consegue no mercado local. O arcabouço institucional está todo desenhado para favorecer uma pecuária de baixa produtividade, para favorecer a venda de madeira nos mercados locais. Se nós precisamos nos reorganizar, e eu acho que tem um espaço para o mundo ajudar, por exemplo, na precificação do carbono, para que nós nos empurremos, né, numa direção mais sustentável. Mas eu acho que o Brasil tem empreendedores suficientes, consegue, dentro das suas restrições, ter algum grau de capital, e assim, a energia empreendedora da Amazônia, quando eu vejo as estatísticas de desmatamento, tá? O que eu escuto? Assim, eu estou vendo energia empreendedora monstruosa, por todos os lados, direcionada na direção errada. Isso aqui se aplica a mesma coisa a garimpos, são as oportunidades que quem é local está vendo. A gente precisa desenhar instituições que permitam que o local... Eu não acho que quem é garimpeiro é mau. É que alguns são, ok, mas não são todos. Acho que a maior parte não está encontrando boas alternativas. E aí a gente acaba com a economia que tem hoje na Amazônia. É soja, é gado, é garimpo, é droga, e aí, ok, é mineração, mas são coisas pontuais. Não são coisas que vão gerar produtividade de uma sociedade, não são coisas que vão gerar o nível de aprendizado que a gente precisa para ter um PIB elevado, para ter uma produtividade de lugar desenvolvido. Então, Denis, do ponto de vista de quem vive e empreende na Amazônia, o que precisa acontecer nesse pós-COP 30 para que, de forma concreta, mude essa história da região? Eu volto para minhas aulas de economia na faculdade. Né? Uma economia só se desenvolve com produtividade, produtividade só vem com aprendizado. Né? As atividades econômicas hoje da Amazônia são atividades de baixíssimo aprendizado. Tá? A pecuária, de meia cabeça de gado por hectare, todo mundo sabe fazer, é um negócio muito simples. A gente precisa aprender a fazer formas mais sofisticadas de produção. Para que essas formas mais sofisticadas de produção sejam viáveis, você vai precisar desde mais ciência e financiamento. A minha esperança é que o carbono precificado destrave algumas dessas oportunidades. Isso já está acontecendo em pequena e média escala. Você já tem algumas empresas de reflorestamento, de sistemas agroflorestais, agricultura regenerativa, que têm comprado terras na Amazônia. Nós, em particular, somos investidores em 8 delas. Tá? Então, isso aqui já está acontecendo, mas é pouco, não é o suficiente para enfrentar, digamos, a força econômica de um tráfico de drogas ou do garimpo. Então, quando me perguntam o que é a medição de sucesso da COP, a medição de sucesso da COP não vai poder ser em novembro.
ela vai ter que ser daqui a 5, 10 anos. Se a gente tiver empresas fazendo IPO na Bovespa, de agricultura regenerativa na Amazônia, de reflorestamento, quer dizer que o que a gente plantou durante a COP teve sucesso. Não tem soluções de curto prazo, né, na Amazônia. Esse é um ponto que ele está tocando, que eu acho que ele falou 2 vezes já, que assim, o mercado de carbono é uma das, assim, a solução de fato, quando você vai estudar para o mundo inteiro, para direcionar os investimentos onde tem que acontecer, que são os menores investimentos possíveis com maior impacto de redução de emissões, o mercado de carbono ajudaria muito. Aí você vai entender por que ele não funciona, né? E aí, quando você pega outros casos da humanidade, pega a camada de ozônio. A gente conseguiu resolver o problema da camada de ozônio, né? E quem aqui é mais, eu já tenho um pouco mais de cabelo branco, lá atrás era um super problema, a gente fala muito de camada de ozônio. Quando a gente conseguiu medir corretamente o CFC, e aí você criou metas para os países, mas hoje a contabilidade do carbono não é bem feita. Vocês viram o Tomazoni falando aqui, a dificuldade que ele tem, a recomendação número 1 dele, é de como é que se faz a contabilidade correta. Então, trabalhar na contabilidade do carbono, e hoje em dia, mais do que 20, 30 anos atrás, a gente tem muito mais ciência, tecnologia para medir a emissão. Então, lá atrás, quando a gente fez o GHG Protocol, que era, você não tinha tanta ciência por trás, então as métricas que a gente usava de carbono eram muito mais... hoje em dia, não. Você tem muito mais dado, ciência e tecnologia para medir, de fato, no telefone que você está comprando, quanto teve de emissões naquele telefone na vida útil dele. E aí, a partir daí... Então, a gente defende muito que o que a gente chama em inglês carbon accounting, que é a contabilidade do carbono, é uma condição necessária para que o mercado de carbono venha na sequência. Porque hoje o mercado de carbono ele foi muito deprimido por falta de credibilidade, por projetos que eram de fraude, assim por diante. Então, perdeu credibilidade no mercado voluntário. Então, a contabilidade do carbono, quando você pegar o que a SBCOP vai entregar como recomendações para os governos, o nosso ponto 1 é falar de contabilidade de carbono. Então, deveria ter a Price, a Deloitte, a Ernst & Young, colocando na contabilidade das empresas, que a gente faz contabilidade financeira, a contabilidade de carbono. Então, essa é uma condição que, de novo, não vai ser em um ano, vai ser... A gente precisa continuar trabalhando na medição correta da contabilidade do carbono para poder ter um mercado de carbono que vai destravar uma série de investimentos pelo mundo, né? E aí, deixa eu dar um exemplo. Com certeza. Estamos deixando uma das você falar. startups que a gente comprou, que a gente financia, né? Ela comprou alguns milhares de hectares, parte desmatada na Amazônia. Nós fizemos um projeto, começamos o plantio de sistemas agroflorestais e temos um acordo com uma das Big Tech de off-take de carbono. Tá? Off-take de carbono ao preço um pouco acima de $40 por tonelada. A esse preço, sim, quase que qualquer atividade sustentável na Amazônia se sustenta. Tá? A esse preço, a $40, e assim, na Europa eles falam de $100 a tonelada e coisa assim. A $40 nós vamos plantar cacau, vamos plantar açaí, vamos plantar árvores, andiroba, copaíba, vai ser uma floresta produtiva, mas praticamente todo o investimento inicial está bancado pelo carbono. Então, o que a gente produzir vai ser, em grande parte, rentabilidade. Sim, isso aqui é uma transação limitada. Nós vamos vender, nesse caso, um pouco mais de 1 milhão de toneladas de carbono ao longo de 10 anos. Sim, empresas como essa, por exemplo, se houver um mercado de carbono um pouco mais profundo, um pouco mais denso, poderiam surgir às dezenas, aos milhares, e aí o Brasil realmente se torna esse grande exemplo, né, de país empresarial com impacto sustentável. Vocês estão falando que não me deixando falar, é bom quando o debate é complementar entre vocês, né? Esse é o meu papel aqui, fazer com que vocês debatam bem. Então, qual é o maior entrave da economia verde para você hoje? Política, burocracia, financiamento ou mentalidade? Nossa, pergunta difícil, né? Quando você sempre quando pergunta difícil, eu sempre vejo como é que eu discuto com as minhas filhas, né? Para ter essa pergunta que elas falam, pai, é fácil resolver, né? Senta ali. Mas assim, você pensar na questão climática, assim, da humanidade, eu acho que é o problema.
pega na história do ser humano, a gente nunca teve um problema genuinamente global. Acho que nem o Covid, eu dou esse exemplo várias vezes, foi um problema tão global como... Porque o Covid você podia lá, a Nova Zelândia se fecha, a China faz a vacina dela e resolve. Na questão climática, não adianta a Noruega se eletrificar inteira, ela não consegue bater um muro que vai impedir. Então, esse é um problema que tem que ser discutido com todo mundo nas partes. E na ONU é super difícil. Nossa, eu estive lá em Bonn, na Alemanha, na ONU, são 198 países, uma discussão por consenso. Então, você imagina um país, que é uma ilha insular no Caribe, não vou nem falar o nome, ela tem o mesmo voto da China ou da Índia. E quando você tem uma reunião por consenso, o que acaba acontecendo com a reunião? Você vai para o menor denominador comum, que geralmente você não consegue andar. E é difícil você mudar. Você fala com o pessoal também. Tem gente inteligente, não é gente que quer... Como é que você muda esse modelo de discussão, né? Então, eu acho que o entrave aqui, infelizmente, quando você tem uma coisa mais aguda, a Covid foi algo muito agudo, que aí o pessoal se mobiliza para poder resolver um problema agudo. Eu acho que, minha opinião, né, infelizmente, a gente vai ver o mundo piorar um pouco na questão climática para depois melhorar, porque, infelizmente, é um problema que vai ter que ser mais agudo para andar. É difícil falar isso, mas é a realidade. Eu acho que e o nosso papel aqui como setor privado é ajudar a ter casos de sucesso que não dependam apenas de filantropia ou de doação do país rico para o país pobre. Então, a gente precisa encontrar os casos de sucesso com retorno econômico e, para isso, precisa ter foco, né? E esse foco tem que vir, olha, hoje a gente tem um problema, não adianta de desfocar. Tem outros problemas que são importantes, mas são menores. O que eu vejo que está acontecendo muito, às vezes, nas discussões da ONU, é que, pelo modelo que ela é desenhado, ela tem que dar voz para todo mundo. E voz para todos os temas ao mesmo tempo. E hoje, a minha questão, a gente tem um tema específico que é emissão de CO2, que a gente precisa resolver. Os outros temas vão ter que ficar um pouco atrás para a gente focar nesse tema agora. E quais são os cinco maiores emissores, o que tem que ser feito? Então, falta ainda, para mim, um pouco de foco para a gente resolver. Então, o papel do setor privado é trazer um pouco essa dinâmica e tomara que nessa COP a gente tenha mais voz ativa para realmente falar, olha, tem 2 ou 3 coisas que têm que ser feitas nos próximos 5 anos para a gente poder... E o radicalismo atrapalha. Quando também vê o ambientalista do outro lado super radical, tem que acabar com o fóssil amanhã. Não tem jeito, aí atrapalha a discussão. O negacionista do outro lado dizendo que também atrapalha a discussão. Então, o papel aqui do setor privado é mostrar o pragmatismo e vamos focar em 2 ou 3 coisas nos próximos 5 anos, porque aí a gente consegue fazer a ponte para até que a inovação chegue e a gente consiga resolver o problema, né? Denise, qual é o entrave que você vê mais preocupante? Olha, quando eu olho para a Amazônia em particular, e meu foco é a Amazônia, então não vou dar saltos muito longe, a gente tem um problema de uma economia muito ruim, assim, uma estrutura de sociedade e econômica ruim, onde, na maior parte da região, o Estado está ausente, a maior parte das atividades econômicas são informais. Então, se você vai passear pelo interior da Amazônia, você vai se hospedar num hotel que provavelmente não tem alvará para existir, não teve licença para ser construído, você vai comer um peixe que não foi pescado, digamos, dentro das normas ambientais, você vai ver uma loja que provavelmente não arrecada ICMS. E quando você tem uma economia completamente informal, é muito difícil você começar a desfazer esse grau de informalidade. E eu olho para o drama ambiental como simplesmente um dano colateral de uma economia que é muito ruim, muito informal. E aí, essa informalidade entra também no tema ambiental. Mas eu também gosto de uma fala, né, que o meio ambiente é importante demais para a gente deixar na mão dos ambientalistas, né? Então, eu gosto, né, da ideia, e acho que o Ricardo está certo, ok, isso aqui é um tema empresarial, a gente tem que resolver aqui esse problema, e tem que encontrar formas que sejam viáveis, né? O Ricardo falou da precificação de carbono, mas também o Gustavo, no início, falando do caso da Gerdau, mencionou 40 bilhões de dólares para transformar. É exatamente isso, 40 bilhões de dólares nem é tanto dinheiro assim, no contexto global climático, e você consegue transformar indústrias, descarbonizar, mas você tem que trazer para dentro as externalidades. Essa precificação é importante, a metrificação e precificação, eu acho que são essenciais.
E a gente ainda não está num ponto de conseguir realmente fazer com que a precificação do carbono chegue no pequeno, chegue na sociedade de uma forma ampla. Muito bem, a gente está na parte final aqui, nos últimos minutinhos, então peço que vocês sejam breves. Vou fazer uma última pergunta para vocês. Qual seria o pior cenário? O Brasil perder a chance de monetizar a floresta em pé ou cair na tentação de explorar mal os recursos? Moça. Nossa, pergunta... Acho que os dois são ruins, né, no final do dia. Eu acho que eu acho que essa COP vai ter um legado, acho que da floresta, tem um nome que eu nunca consigo falar, que é o TFFF, né, que é o... Qual que é, Denise? É um monte de F. Tropical Forest Forever Fund. Forever Fund. Eu acho que esse vai ser um super legado dessa COP, que é monetizar mais e valorizar mais a floresta em pé. Então, acho que isso está, na minha visão hoje, de novo, sendo pragmático, está bem endereçado ali, né? Eu tenho medo de ter retrocesso, sabia? E essa primeira COP, depois de ter algumas COPs que foi Sharm el-Sheikh no Egito, depois teve Dubai, depois teve Baku, que agora a gente está num país que é realmente uma democracia, então vai ter muita liberdade para... Então, acho que eu tenho receio do Brasil usar a COP para ser muito política e a gente perder a chance de se mostrar, como o Gilberto falou no anterior, do que o Brasil tem de bom. Eu acho que a gente não... Eu tenho receio lá na COP da gente ficar com muito protesto para um lado para o outro e se degladiando internamente e não se mostrando para o resto do mundo as coisas boas que o Brasil tem para demonstrar e sair dessa COP como mais líder nessa questão do que é hoje, né? Denis? Meu receio maior é que nós andemos devagar demais, né, do ponto de vista regional, e aí as consequências seriam que algumas atividades indesejadas, drogas, tráfico de armas, garimpo e crescimento desordenado, né, de uma pecuária ou soja, né, com maior desmatamento, cresçam em meio ao aumento também das catástrofes climáticas, né? Ano passado foi a pior seca da história da Amazônia. Nós não conseguimos, nós somos varejistas, nós não conseguimos abastecer vários mercados, tradicionalmente, que a gente chega fácil de barco. Então, assim, o meu receio é que o impulso que a COP pode dar em algumas atividades sustentáveis não ocorra. E aí essas outras atividades ilícitas e ruins continuem crescendo e aí o jogo fica mais difícil. Muito bom. Muito obrigado a vocês dois pela participação e obrigado a todos vocês. Obrigado.